Ok, então tudo aquilo que eu me estruturei para construir, eu já alcancei. Eu vim de uma realidade que eu tinha que dividir um miojo em 2 partes para ter um almoço e janta, e agora eu tava comprando um carro de 300 mil à vista, eu tava em outro rolê, viajando o mundo. Cara, assim, sabe? Para você ter uma ideia. Como é que é seu nome real? O Alisson. O Tem Alisson nada a não vai ver. dar certo. Não vai vender, né? É melhor ficar no Krauk. MC o Alisson não ia dar certo, não. O Alisson tá com W? E com Y ainda. Não ia dar, não ia dar. Não ia Vamos dar. de Krauk. Vamos de Krauk. Aí, pastor também é diferente. César com S não passa muito longe também, não. Não passa muito longe também. Também não dá pra ser MC, não dá pra ser A nada gente disso tá aí. ali no mesmo cartório, tá? O cara que faz rima é MC, não, né? MC. Ok. Então, tudo aquilo que eu me estruturei para construir, eu já alcancei. Eu vim de uma realidade que eu tinha que dividir um miojo em 2 partes para ter um almoço e janta, e agora eu tava comprando um carro de 300 mil à vista, eu tava em outro rolê, viajando o mundo. Cara, assim, sabe? E aí, por curiosidade, irmão, eu comecei a ler a Bíblia. Curiosidade. Que ano foi isso? Isso foi em meados de 2022. Cara, Você comprou uma Bíblia? Cara, tem uma Bíblia? Como é que foi essa história? Eu comprei uma Bíblia. Eu sempre fui um cara muito do debate. Porque eu sempre fui muito... Como eu estudei muito para fazer rima, então eu sempre tive muito esse ar da retórica, sabe? Eu sempre, por exemplo, todo mundo falava de Deus para mim, mas ninguém me convencia que Deus que era real. Por exemplo, uma vez, uma senhora falou para mim assim, das tatuagens. Meu filho, tatuagem, eu sei que isso é até um tema polêmico, depois a gente, mas assim, vou trazer uma experiência. A senhora falou assim, tatuagem é pecado. Aí a pergunta natural é, por quê? Porque o corpo é nosso templo. Mas isso é muito subjetivo. Como assim o corpo? Então você está me dizendo que se eu não cuidar do corpo, eu estou pecando. Sim. Aí eu olho para ela e falo, você bebe água? Vai para academia? Você se alimenta bem, dorme bem? Então se tá eu e você, tá nós dois. Não tem ninguém. A minha parede tá suja e a sua tá caindo. Então assim, e aí? Quem é que tá errado? E aí eu começava a colocar a galera na saia justa. Eu falava, mano, não é possível que esse pessoal dá a vida por algo que não conhece. Aí eu começava a ficar doido. Não, e eu fazia uns questionamentos, irmão, absurdo. E aí, o que acontece? Um dia eu falei, cara, mas no ápice da racionalidade, o que eu imagino? Não é possível que a abelha pega o pólen e faz o mel, e ninguém pensou nisso. Existe tudo no universo é muito criteriosamente colocado, né? Não tem como. Como que, cara, se a Terra tivesse 1 milímetro pro outro lado, não existia vida. Isso não é possível. Eu falei, alguém pensou nisso. Agora, quem pensou nisso? E qual é a história em volta disso que eu quero entender? E aí eu fiz um trato com Deus. Falei, Deus, eu lembro até hoje, eu comprei uma Bíblia, orei, falei assim, olha, Deus, eu vou ler essa Bíblia, só que é o seguinte, ou eu vou virar cristão, ou eu vou virar ateu. E se eu virar ateu, eu vou ser chato. Porque eu vou argumentar com todo mundo. Sério que a Bíblia você comprou nesse propósito? Você não tinha ido na igreja, nada? Não, nada. A minha família inteira da Assembleia sempre achei muito chato. Achava, tipo assim, cara, isso nunca me chamou a atenção. Porque hoje eu... Você não frequentava com eles? Não, ia de vez em quando como hábito brasileiro, entendeu? Mas não como, sabe? Porque o que eu pensava? Cara, eu falava assim, mano, quem é Deus, quem é Jesus, quem é Pedro, quem é João? Por quê? Eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu só sabia que, beleza, Jesus morreu numa cruz e tal. Só que nós vivemos em um país, é igual o cara falar, eu torço pro Flamengo. Aí você fala, mas quem é o goleiro? Não sei. Então você não torce, você é só simpatizante. Então nós somos um país simpatizante cristão, não um país cristão. É isso aí. Então muita gente vai pra igreja, muita gente... Eu sou católico, que paróquia? Não sei. Não. Eu sou cristão. Fala um versículo da Bíblia. Não leio. Então assim, é igual o cara que torce pro Corinthians, mas não sabe que dia o Corinthians joga. Aí você comprou uma Bíblia. Comprei uma Bíblia. Bíblia. Por conta, falou, o seguinte, eu vou ler isso aqui. Não, eu fiz um trato com Deus. Falei, Deus, eu vou ler, eu quero entender. Falei, se é real isso aqui, me faça entender. Porque ou eu vou virar cristão ou eu vou virar ateu. Sabe que nessa hora você colocou toda a sua carreira pra jogo, né? Eu coloquei em xeque. Só que olha só, cara... Eu comecei a ler a Bíblia, pastor, com o chat GPT do lado. Não era GPT ainda, era Google. Mas assim, por quê? Porque eu queria que... quando você tivesse dúvida? Não, mas não era até o que eu não tinha dúvida. Eu ia pesquisando assim, o povo... Êxodo fala, né? Que o povo saiu do Egito e tal. Eu pesquisava quantos quilômetros foi esse caminho aí? 600 quilômetros. Aí eu ia pesquisando. Qual a distância que a rainha de Sabá veio para falar com Salomão? 2.000 km, 60 andando a 30 km por dia, daria 2 meses para chegar lá. Eu fiz a minha conta, ela descansa de noite. Eu quis entender. Porque, cara, para eu entender o valor, eu tenho que saber o contexto. Entendeu? Para eu entender o valor da sabedoria, eu tenho que entender a distância que a pessoa percorreu para ouvir o que ele tinha para dizer. Porque senão conselho, foi lá ouvir conselho. Eu comecei a entender esses detalhes. Foi lá dando uma volta no quarteirão ou não sei, tem entendeu? todo um contexto. Aí eu falo, cara, porque 2.000 quilômetros de camelo andando 30 km por dia, 2 meses, descansando de noite no carro. Eu falei, não, então valia muita coisa que ela foi escutar. E aí eu comecei a ilustrar a Bíblia na minha mente dessa forma. Aí, por exemplo... Mas você começou a ler de Gênesis mesmo? Começou lá no princípio criou Deus?
Comecei de Gênesis até Apocalipse. E aí, Quanto tempo você demorou? Demorei 1 ano. Foi 1 ano. Eu comendo a Bíblia. Comendo a Bíblia. Mas eu lia muito mesmo, assim, cara. Comecei lendo capítulo 2, depois estava lendo 10 capítulos por dia. Aí lia, pesquisava. Aí às vezes eu lia, depois eu ia pra esteira, começava a ouvir mais a Bíblia. Porque eu E nas batalhas? Eu não tava mais nas batalhas, tava na música já. Né? Porque a batalha foi antes da música. Então eu tava fazendo show, divulgando casa de aposta. E tava nessa. Porque eu falo Você pra divulgava casa de aposta? Eu era garoto, eu passei na Globo, pô. Eu era garoto propaganda da Estrela Bet. E eu falava pra galera, o meu CPF já tava aceitando Jesus, mas o CNPJ ainda não tava. Porque aí, o contrato, né, tal, tinha todas essas paradas aí. que a galera não entende, né? Que é muito mais burocrático. Mas o que acontece, pastor? Escuta essa. Aí eu lembro que uma das coisas que me deu um estalo sobre a Bíblia foi quando eu cheguei no livro de Esther. E a Bíblia fala que Esther casou-se com o rei Assuero. E eu fui pesquisar quem era rei Assuero. Esse rei Assuero existiu? Assuero, também conhecido como Xerxes. Eu falei, mas quem é esse Xerxes? É o mesmo que enfrentou Leônidas lá? O mesmo Xerxes? Aí eu falei, não. Aí eu falei, então sabe falando que o Rodrigo Santoro é esse cara aqui? Aí a minha mente começou a explodir. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui pesquisar a história da Pérsia. Porque você tem a historicidade, né? Isso. Aí eu comecei a pesquisar Dário, Ciro, eu falei, peraí, agora tá fazendo sentido. Porque se outras civilizações estão apontando para a mesma história que eu tô lendo, significa que existe um ponto de verdade. Tem um argumento que eu uso muito na galera para falar com a galera sobre Deus, que é o seguinte: eu chego lá e digo assim, o seu filho, né? O Cezinha foi jogar bola e fez um gol de bicicleta. Pronto, isso é o fato. E aí várias pessoas lá vão contar essa história. Aí você diz, pô, o Cezinha foi de bicicleta e fez um gol. O Cezinha foi jogar bola e voltou de bicicleta. O Cezinha viu uma bicicleta e fez um gol. A gente não sabe o contexto, mas sabe que tem uma bicicleta e um gol. Então eu falei assim, cara, eram várias histórias apontando para algo. Então eu falei, peraí, pode ser que haja divergência dali, daqui, mas existe a bicicleta e existe o gol. Então quando eu comecei a ver que a rainha Esther casou-se com Assuero, o rei Xerxes, que era da descendência de Ciro, de Dário, de não sei... Aí eu falei, opa, agora o negócio começou a estreitar. E aí eu comecei a pesquisar. Ô, Krauke, quando que nessa leitura bíblica, nessa pesquisa, você começou a sentir? Porque assim, cara, a Bíblia é um livro que não tem igual. Não tem igual. E aí você... Qualquer livro que você está lendo, você pode até se emocionar na leitura e tal, mas igual a Bíblia não tem. Não aí, tem. Quando é que você começou a perceber isso? Que você estava diante de um texto sobrenatural? Cara, eu vou te falar bem honesto. Porque eu sou um cara muito... Cara, eu costumo dizer, eu sou muito lógico. Se eu fosse ateu, eu ia ser muito chato, irmão. Eu sou muito lógico. E pra mim, a lógica ela é tão perfeita que é o seguinte: eu só preciso ter fé em uma coisa. Se eu tenho fé que Deus existe, o resto é lógica. Então, abrir o mar, pra mim já é lógica. Porque se eu acredito que ele existe, então ele pode. Acabou. Todo o resto é lógica. Eu só tenho fé em uma coisa: que Deus existe. O resto é lógica. Então, eu realmente senti... Quem admitir que no princípio criou Deus, céus e a terra, já era. Já era. É só isso. O resto ele pode tudo. O resto é lógica. É isso aí. Entendeu? Então, no final das contas, é lógica. Eu só tenho fé em uma coisa. Você tem fé que o mar abriu? Não, eu tenho fé que Deus existe. E ele pode abrir o mar. Ponto. Só que olha só. Olha a linha de raciocínio. Eu tô construindo a narrativa aqui porque eu vou te fazer perguntas. Você não vai escapar das perguntas hoje, não. Pastor, eu realmente senti algo espiritual na Bíblia quando eu já estava lendo, quando eu já estava na metade. Eu entreguei minha vida para Cristo, não foi porque eu li a Bíblia inteira, foi porque eu li de Mateus para frente. Aí eu vou te contar. Até chegar ao livro de Mateus, o que me cativou na Bíblia foi a sabedoria. Eu falei, peraí, a história de José, se eu aplicar isso aqui na minha empresa e tal, olha só, José fez a barba, então peraí, se eu fizer aquilo que está no meu alcance, eu já começava a tirar... tipo Salomão, não sei o que, aquelas paradas. Não, você pega Provérbios ali, é muito louco, Provérbios fala assim, a beleza na mulher sem juízo é uma joia de ouro no nariz de um porco. Irmão, português de Osasco tá dizendo o quê? Não se envolva com a mulher só pela beleza. Aí eu falei, pô, isso aqui é prático, isso aqui não precisa ser crente para seguir isso aqui. Quando eu falo assim, não se torne fiador de ninguém, ou seja, não empreste dinheiro. Conselho bom. É só conselho bom. Quando o Salomão fala assim também em Provérbios, fala assim, um homem que comete adultério tomará uma surra, passará vergonha, ainda que dê presente pro marido, a raiva dele não passará. Ou seja, Deus não gosta de talarico. A gente falava assim, irmão, é só conselho prático. E aí, então assim, eu fui me apaixonando pela Bíblia, até chegar em Mateus, pela praticidade dos conselhos, porque eu sentia como se eu tivesse descoberto a roda. Eu falava assim, irmão, quando eu sentar numa mesa de negociação e eu tiver armado com todos esses conselhos, eu tô à frente de todo mundo. E eu comecei a entrar nessa ótica, sabe? E aí, quando eu chego no livro de Mateus, chegou o famoso, a pessoa. Aí eu conheci um cara chamado Jesus. E foi aí que eu entreguei minha vida pra ele. Porque quando chegou no livro de Jesus, cara, o primeiro baque que eu tive, eu percebi que o Jesus que tá na Bíblia, pastor, não tem nada a ver com o Jesus do TikTok. Não tem nada a ver com o Jesus do Instagram. E às vezes não tem nada a ver com o Jesus de algumas igrejas. Eu falei, que Jesus é esse aqui que ninguém nunca me falou sobre ele? Um Jesus que olha para os religiosos e fala assim, vocês engolem um mosquito e arrotam um camelo? Calma. Eu falo, peraí, esse Jesus aqui eu gostei. Um Jesus que fala assim, cara, Jesus ele fala tantas coisas. O Jesus que vai lá, protege a mulher que ia ser apedrejada, mas chega lá no ouvido dela, aqui ó, no off, não faz mais isso.
Aí você fala, opa, então pera, olha só a sabedoria, a proteção em público e a correção no pessoal. E eu falava assim, cara, peraí. Eu comecei a ver que o Jesus da Bíblia não é um Jesus bobo, igual a galera fala que Jesus, paz e amor, não. Jesus, porque o que Jesus fez no templo, o que Jesus... Aí você começou a se apaixonar por Jesus. Não, eu comecei a falar, eu falei, peraí, esse é o líder dos líderes. Ele era o cara que era manso. Quando Jesus fala assim, ó, seja manso como uma pomba e astuto como uma serpente. Aí você fala, cara, nós demonizamos tanto essa palavra, serpente, e Jesus usa como exemplo. Aí você fala, olha só, ele era um cara, um líder centrado, e um líder que falava o que tinha que ser dito, protegia quem tinha que proteger, mas estava pronto para combater o que tinha que ser combatido. E aí você começa, quando Jesus ele fala lá diante de Pilatos, né, que quando o governador fala, você é o rei dos judeus, é você que tá dizendo. Aí você vê, é um cara que dominava técnicas de comunicação avançadíssimas. Você, nessa leitura, você anotava? Anotava tudo, eu tenho um bloco de notas infinito de um monte de coisa, das minhas pesquisas no Google, no GPT. E aí eu comecei a ficar apaixonado porque eu vi que Jesus era um líder nato. Sem igreja, sem nada. Sem nada. Só com a Bíblia. Só com a Bíblia. E eu comecei a ficar apaixonado, pastor, porque eu falei assim, cara, esse Jesus aqui eu topo seguir. Agora, aquele que a minha tia falava, minha avó falava, você tomar um abraço aí pras tias do Krauke, inclusive, eu não tô desmerecendo vocês não, tá, tia? Eu te amo, não que tia. eu queira. Um beijo, minha tia Elda, Leia, minha avó. Mas eu sinto que isso faz parte do chamado que Deus me deu, entende? Porque, por exemplo, cara, eu me vejo, assim, com todo o conhecimento que eu absorvi da Bíblia, com todo o conhecimento que eu tenho do mundo, eu me vejo, cara, uma poderosa arma na mão de Cristo, porque eu conheço os dois lados, entendeu? Quando eu vi Jesus assim, pastor, eu falo assim, cara, eu me apaixonei por Jesus, porque eu falei, cara, é um líder nato. Jesus não é bobo. Jesus não é um cara que, meu Deus, Não, Jesus é um cara inteligentíssimo, posicionadíssimo, misericordioso, Cara, olha só. Ao mesmo tempo que Jesus ele fala assim, né? Vende tudo e dá pros pobres, ele também fala pra Judas, né? Fala assim, não, os pobres sempre vão estar aí. Ela tá valorizando outra coisa agora. Aí você é o cara que sabe a hora de falar cada coisa. É um cara que entende que a única verdade absoluta é ele. Todo o resto tem a ver com contexto, com momentos. O que ele disse pra um não serve pro outro. Aí eu falei, meu Deus, esse é o líder dos líderes. Eu falei, esse cara, eu topo ser liderado por ele. Aí eu comecei a entender a história de Jesus. Então, eu entreguei minha vida para Cristo quando, até então, eu estava só na sabedoria. Uau, vou aplicar isso na minha empresa. Naquele momento eu falei, agora eu entendi. Agora faz sentido. E aí eu comecei a entender. Aí, cara, eu fui numa pesquisa tão doida que eu terminei de ler a Bíblia, eu fui ler o Alcorão, fui ler a história do budismo, porque eu fui tentar achar os elementos do cristianismo nesses lugares para entender o efeito real do cristianismo nas outras sociedades também. Então, assim, eu comecei a mergulhar. E qual que foi o efeito disso na sua carreira, Krauke? Cara, o efeito da minha carreira foi o seguinte, pastor, abri mão de tudo. Do dia pra noite, eu lembro que liguei pro meu empresário na época e falei, olha, cara, eu não quero mais isso aqui. Desculpa, mas você ganhava bastante dinheiro. Muito dinheiro. Eu, graças a Deus, eu tive uma carreira bem sucedida. Ganhei... cara, a gente costuma brincar, né? Eu vim de uma realidade de dividir um miojo no meio para pagar 100 mil reais de cartão de crédito, entendeu? Então, assim, era um péssimo administrador do dinheiro, mas fazia bastante dinheiro. Então, assim, viajei o mundo, viajei muitas coisas. Então, assim, quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Cristo, a primeira coisa que eu falei com o meu empresário, falei, olha, eu não quero mais ir para casa de aposta. E eu tinha um contrato bom, eu tinha um contrato de anos, mais de 2 anos ainda pela frente, com valor tanto de publicidade quanto de revenue share, de afiliado, porque além de tudo eu tinha um cargo na empresa, entendeu? Meio que eu trazia outros influenciadores para divulgarem, era comissionado em cima e o negócio virava um multinível, entendeu? Ganhava do seu e dos outros, ganhava dormindo. Exatamente, dormia ganhando dinheiro. Eu falei, cara, não quero mais. Eu lembro que numa conversa... Você virou... Não, foi radical, irmão, foi radical, assim, foi tipo assim, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, igual o Júlio César, a história de Júlio César, quando ele cruzou o Rubicão. A galera fala que atravessou o mar, já era, queimou a ponte. Eu falei, irmão, eu cruzei o Rubicão, atravessei o mar, já era. Cheguei do outro lado e falei, irmão, não quero mais, não dá, eu tô em outra realidade e tal. E meu antigo empresário, que é meu amigo até hoje, ele falou, cara, eu acho loucura, mas eu admiro sua coragem. Ele falou assim, eu admiro sua coragem. E larguei tudo, larguei o dinheiro da casa de aposta, larguei minha carreira musical. Cara, perdi muitos amigos, todos os contatos, amizades, perdi todo mundo se afastou. O Krauke bitolou, o Krauke ficou doido. Em quanto tempo? Cara, esse processo todo foi aí um processo de 1 ano, 6 meses, 1 ano, para tudo isso acontecer, né? Porque tem muita gente que se converte e aí depois fica assim, não, continua fazendo show, continua fazendo não sei o quê, continua sei lá. Eu até tentei muita questão de contrato, né? E tal, mas é possível também você abandonar tudo, né, cara? É porque, cara, aí nós entramos num ponto.
que é o seguinte: existem as questões contratuais que realmente são muito difíceis, são muito pesadas para algumas pessoas. A galera que tá de fora não faz ideia do que é. Às vezes é milhões. Então. Pô, a gente tá falando, por exemplo, o JP teve que vender os móveis de casa para pagar a multa, entendeu? Então, assim, é muito fácil apontar sem entender. Mas existem outras questões também que a galera às vezes realmente não vê problema naquilo. E, não, pô, tá ali e tal. Só que isso tem a ver com o processo de fato de transformação. Eu costumo dizer que você nunca vai ver uma borboleta voltar a ser lagarta, porque a transformação não tem volta. O próprio João, a Bíblia fala em João que aqueles que estavam no nosso meio e não estão mais é porque nunca foram dos nossos. Então, por exemplo, tem gente que está ali simpatizando, mas ainda não foi transformado, porque a transformação ela não é radical no sentido de tempo, ela é progressiva. E quando você queimou a ponte, por exemplo, não quero mais dinheiro da casa de apostas, bet, não quero mais contrato tal, não quero, vou fechar, vou não sei o que lá. Aí foi fechando o dinheiro também, né? Fechou o dinheiro, irmão. Pagava aluguel caríssimo, falei pra você no off, voltei a morar com a minha mãe. Então, assim, vendi carro caro, carro importado. Cara, comecei a pagando. Eu passei um ano meio que só administrando o dinheiro que eu tinha guardado ainda, mas organizando as coisas. Não ganhando mais, só gastando, perdendo isso, ali e tal. Não ganhando mais. E aí reduzi todos os meus custos. Cara, a gente tinha. Tipo, você voltou pra casa da sua mãe mesmo? Voltei a morar com a minha mãe. E só saí de lá depois que eu casei, inclusive. Então, depois disso, eu fiquei quase um ano morando com a minha mãe de novo, morando lá no quartinho. Abri mão. Doideira. Cara. Irmão. E aí, cara, tipo assim, pra você ter uma ideia, eu cheguei no ponto, eu tive que vender tênis. Cara, eu fiz bazar, vendi roupa, vendi tudo para levantar recursos. Com um montão de seguidor, mas aí não tem dinheiro, não tinha liquidez, não tinha mais entrando. Não tinha liquidez, porque só que recebendo propostas milionárias mensalmente. Eu lembro que um mês específico que eu tava com alguma dificuldade financeira, porque, cara, um monte de coisa, né? Até para eu produzir conteúdo eu tenho que pagar. Então, assim, cara, é muita coisa. E aí eu lembro que eu recebi uma proposta de $28 mil por mês para entrar no ramo da casa de aposta só como agente, sem colocar o meu rosto. E eu lembro que o cara falou... Tipo assim, você só indica os caras... porque como eu tenho o mailing toda a galera e eu conheço o sistema, tenho as estratégias, e eu fazia uma parte de marketing ali, então tem a galera... É uma coisa que você nem ia aparecer. A proposta que eu recebi foi: ninguém nem vai saber que é você. Só que eu falava, mas tem um que vai. é ele que... E era 28 conto, 28 mil dólares. A gente tá falando de mais de 100 mil reais por mês. Era contrato de 6 meses, um ano. Então, por exemplo, e propostas como essa que eu recusei. E continuei morando com a minha mãe. Até que as coisas fossem se desenhando. Só que, além de tudo isso, eu abri mão também de uma outra coisa que eu costumo dizer pra galera. Cara, primeiro, eu abri mão de uma carreira que eu passei a vida inteira trabalhando em prol. Que diferente, eu não sou um cara que fez uma música, estourou, ficou famoso. Eu construí tudo. Eu construí todas as estratégias, estudei. Então, assim, aquilo que é construído é muito mais difícil ainda de você desapegar. Quando que você anunciou na sua carreira que você ia parar? Eu anunciei oficialmente no dia 25 de abril de 2023. Oficialmente. 25 de abril de 2023, que era o dia que eu ia lançar meu disco. E aí, ao invés de lançar o disco, eu lancei que eu tava saindo do rap. Você produziu o disco? Produzi, gravei 29 videoclipes. Gravei clipe na Austrália, clipe na Europa, clipe no Brasil inteiro. Fiz feat com grandes nomes da música do Brasil, música de Portugal. Eu gravei com o maior artista de Portugal, Plutônio, o nome dele. Gigantesco lá, cara que lota estádios. Então, assim, a gente fez um trabalho que, na minha visão, era o maior disco da minha carreira até então. E aí, pastor, não lancei nenhum. Joguei tudo fora. Nenhum clipe Você não foi pro chegou... ar. Não entrou no ar? Nenhum clipe foi pro ar, não foi nada lançado. Quase 1 milha de investimento em audiovisual jogado fora. Quase R$1 milhão investido. Só em audiovisual, juntando viagens e custos de produção. 29 videoclipes, tudo jogado fora. Então lançamos. Peraí, o que você fez com esses videoclipes? Foi pro lixo. Você apagou? Nunca foram lançados. Entendeu? E já era. Cara, aí você chegou lá e fez uma postagem? Como é que foi? Você chegou lá e Quer ver, ó? Deixa eu vou até achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu postei, falei assim, cara, a partir de hoje eu não canto mais rap. Deixa eu ver se eu acho. Krauk anuncia fim da carreira. Olha aqui, ó. Olha aí. Eu acho que eu nunca tive tão bem. Eu tô nas formas. Mostra aqui, põe o microfone aqui, ó. Ele não mostra a tela. está muito feliz com a decisão, se liga aí. Não é marketing e isso Mostra a tela irreversível. Estou aqui para dar um comunicado para vocês. Estou abrindo mão de tudo isso. A partir de hoje, eu não canto mais trap, não faço mais parte desse universo. Porque, cara, o que aconteceu? Tudo na vida são ciclos e ciclos se encerram. O Krauk das batalhas é um ciclo que se encerrou, o Krauk do trap é um ciclo que se encerra
hoje. Eu tô numa fase da minha vida. Eu quero mostrar. Peraí, deixa eu ver se vai passar aqui, ó. E vocês vão descobrir Aqui, ó, as ó, formas. ó. Sei que pra alguns parece Mostra a tela. loucura, parece que eu tô abrindo mão de algo muito valioso, mas eu encontrei algo que é muito mais valioso. E vocês vão descobrir logo logo o que é esse algo. Respeito aos meus fãs. O pessoal achava que era marketing. Tanto que eu falei, cara, isso aqui não é marketing, vocês vão ver no decorrer dos meses aí. E aqui estamos, pra provar como não era marketing. Caramba. E aí o pessoal não gostaram muito dessa ideia, né? Não, virei inimigo público. Galera me xinga de tudo que você imaginar, pastor. O pessoal das batalhas, o pessoal do trap, o pessoal do todo mundo. Mas é porque eu nem julgo a galera, porque eu entendo algumas coisas. Entendeu? Porque assim, cara, primeiro, eu sou um cara que no rap eu fui marcado por muitas confusões, sabe? Então, se eu fosse aquele cara bonzinho que virou crente, ninguém ia se espantar. Agora eu era o cara da treta, arrumei briga com todo mundo, era o playboy da batalha, isso, aquilo. E aí eu me converti. Muitas pessoas ali até acharam que isso era uma jogada de marketing, é o rebrand. Eu ouvi muitos da galera, o Crau que tá fazendo rebrand, vai lançar um disco agora de outra coisa, sabe? E eu falei, cara, não é. É porque eu realmente encontrei algo mais valioso. E eu creio tanto naquilo que eu encontrei que eu abro mão de tudo isso, porque se eu conseguir tudo isso aqui, fazendo esse monte de coisa... Jesus não falou para Pedro, aquele que largar tudo para me seguir terá 100 vezes mais e depois a vida eterna? Eu falei, Jesus, se o Senhor me permitiu ter isso daqui sem estar contigo, fazendo a coisa certa, eu sei que o Senhor me dará muito mais. Tá de boa. Estão dizendo assim, ó, xingam você até hoje. Xingam muito. Mas aí você não tá nem aí. Cara, uma vez a gente falou isso no método Hunt, né, Johnny? Lá na The Hunt, o cara falou assim pra mim assim, mas como é que você se sente sendo xingado? Eu falei, irmão, eu aguentei ser xingado pra ganhar dinheiro. No rap todo mundo me xingava, mas eu olhava pra conta e falava, tô ganhando dinheiro. Então assim, se eu aguentava ser hateado pelo sucesso, por Cristo, eu aguento muito mais. Pode xingar, mas aguento muito.